Fala galera, beleza? Hoje finalmente eu tô aqui pra contar sobre o meu match! Eu sei que demorou, pra ter o match, demorou pra eu gravar sobre o match, mas hoje finalmente eu tô aqui, eu vim contar um pouco da minha história pra vocês, contar como que foi todo o processo, o que que aconteceu. Foi quase uma missão impossível mesmo, mas no final das contas deu tudo certo. E hoje eu tô aqui pra contar sobre o match. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então, galera, como eu já tinha falado, eu fiquei 4 meses online, tá? Pra quem acompanhou aí, viu nos outros vídeos, nos últimos que eu fiz, entraram 9 famílias no meu perfil. Entrou família de vários cantos diferentes dos Estados Unidos, mas a região que mais entrou foi a região de ali próximo de Nova York, Connecticut, tudo ali mais pra cima do mapa. A família que eu fechei, finalmente, que eu tive match, foi a família de Boston, aquela que eu tinha falado pra vocês. Eles são de Massachusetts, a cidade chama Needham e fica a 20 minutos de Boston, na verdade. E foi um processo um pouco longo até do match, porque eu tava quase certo de um outro match, só que não. Na verdade, tava quase tudo encaminhado, a gente só tava esperando pra fechar. Eu ia fechar com aquela família que eu falei pra vocês, que era a família do Texas, que eram 2 menininhas, e tava tudo muito certo mesmo, vamos dizer 90% de certeza que a gente ia fechar. A gente só tava esperando porque o pai dessa família, eles moravam no Texas, e ele tava numa fase de entrevistas de emprego em outros estados, e um deles, por exemplo, era Maryland. E se desse certo, dele conseguir um emprego, eles iam ter que se mudar. E como estava nessa situação, a gente não estava fechando match enquanto eles não tivessem a certeza e a resposta da entrevista de emprego. Então a gente estava esperando tudo isso acontecer pra gente realmente fechar. Até que a AP entrou em contato com essa família, entrou em contato com eles e disse que eles não iam mais poder participar do programa enquanto eles não tivessem certeza do que ia dar dessas entrevistas que ele estava fazendo, onde que eles iam ficar, se eles iam se mudar mesmo, se não iam. Falaram que eles iam ter que cancelar a conta deles, e enfim, foi uma tristeza, a gente tava se falando, tava quase tudo certo, eles vieram me contar isso, eu fiquei muito triste mesmo, eu fiquei toda desconcertada e com dúvida, porque pra mim tava tudo certo e pra eles também, e foi bem difícil, assim, eu vou falar pra vocês, eu chorei, eu fiquei chateada, não deu pra entender na hora, e enfim, nesse mesmo dia que deu errado com essa família do Texas, ou foi no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, eu não me lembro com certeza. Mas apareceu a família de Boston, muito rápido, assim que deu errado com a outra família. Eles apareceram e a mãe já veio toda feliz, pedindo pra marcar Skype e tudo mais. E aí a gente marcou Skype pra um domingo à noite, ou foi sábado, foi acho que domingo. E chegou o horário do Skype, eu entrei e eles não apareceram. Eu falei, vou esperar uns 10 minutos, uns 15 minutos, eu esperei e eles não apareceram. Eu falei, puxa, né, acho que não é pra ser mesmo e já não gostei e tudo mais. E aí eu saí, mandei um e-mail já na hora pra mãe e falei, olha, entrei no Skype, fiquei esperando e você não apareceu. E eu saí, né, tudo mais. E aí ela já me respondeu falando que eles tinham ido viajar naquele final de semana, que eles estavam com problema de internet, né, o sinal não estava bom, mas que eles segunda-feira já iam estar em casa e se a gente podia marcar um outro Skype pra segunda, se eu tivesse livre. Aí eu, com toda a paciência do mundo, né, toda fofa, falei, tá bom, vamos marcar pra segunda, não tem problema. Aí a gente marcou pra segunda-feira à noite. Quando foi na segunda-feira à noite, a gente fez o Skype, ela falou que ia ser ela e o marido dela, até então nunca tinha feito Skype com o casal, né, ou só com a mãe ou só com o pai, e aí ela falou que iam ser os dois. Eu falei, tá bom. Aí deu o horário do Skype, eles apareceram. Eu falei, eu nem fiquei muito animada, porque como já tinha acontecido muita coisa no meu processo, que depois eu posso fazer um vídeo sobre
Isso porque foi muito detalhe, muita coisinha que aconteceu. Eu já tava meio chateada, fiquei um pouco, sabe, sem, não esperanças, mas já não tava mais acreditando muito, já tava meio jururu. E eu falei, tá, vou fazer Skype, mas vai ser mais por fazer mesmo, porque, sei lá, nem tava esperando nada desse Skype, eu só fiz, normal. E aí, ok, a gente fez o Skype, foi meia hora de Skype, eles começaram me fazendo perguntas, e aí eu respondi as perguntas deles, depois eles perguntaram se eu tinha as pergunta pra fazer pra eles, aí eu falei que sim, aí eu tinha uma lista, aí eles até me zoaram, eles falaram, nossa, você tem uma lista, não sei o que é. E aí eu comecei a fazer minhas perguntas, a gente tava no meio do Skype, e acho que a au pair, que a mãe tem, né, chegou em casa com algumas amigas. Ela simplesmente saiu do Skype no meio da entrevista e foi lá receber as outras pessoas, e eu fiquei fazendo entrevista sozinha com o pai. Eu continuei falando com eles, foi bem legal e tudo mais, mas foi bem rápido, foi bem curto. Ela voltou só pra se despedir do Skype e tudo mais, pra dar tchau. Eu desliguei, né, agradeci. E assim que eu desliguei o Skype, eu mandei um e-mail, como de costume, assim, todas as famílias que eu fiz o Skype, já em seguida eu mandei um e-mail agradecendo e falando que eu gostei bastante de falar com eles e tudo mais. E não foi diferente com eles, eu mandei um e-mail. Tô falando muito rápido, eu cansei. Mandei um e-mail pra eles e beleza. E aí a Russa me respondeu, toda feliz, falando que eles tinham gostado muito de falar comigo também, que tinha sido muito legal o Skype. Ela falou que o meu jeito, a minha personalidade estavam em destaque e que eles tinham visto muito potencial em poder trabalhar comigo e tudo mais. E agradeceu, tal, falou essas coisas. E no final do e-mail ela já mandou falando que eles estavam entrevistando mais algumas meninas, né? Isso foi na segunda que a gente fez o Skype. E falando que no final da semana eles queriam fazer outro Skype comigo, se eu podia. Aí eu já fiquei toda, tipo, caracas! Porque, primeiro que foi um Skype que eu fui, assim, só por fazer mesmo. Não é que eu fui só por fazer, mas... Sai, bicho. Eu não, sei lá, não tava esperando nada. Eu simplesmente fiz o Skype normal e... Opa! E fiz e beleza. E daí ela respondeu esse e-mail e tal, já toda interessada e tudo mais, e falando, pedindo um segundo Skype, e aí eu fiquei surpresa, porque geralmente quando eles pedem um segundo Skype é porque eles realmente gostaram, né, e tudo mais. E aí tá bom, aí eu respondi, fiquei toda feliz. Aí eu já comecei a me animar um pouco e perceber que eles realmente estavam interessados. Mas enfim, aí a gente começou a trocar alguns e-mails e a mulher começou a demonstrar muito interesse mesmo em falar que queria muito falar comigo de novo, que tinha gostado muito. E falando sobre o Skype no final de semana, e daí ela já perguntou se eu estava preparada para tomar alguma decisão nesse final de semana, porque eles precisavam fechar e tudo mais, que ela queria escolher alguém até domingo. E aí eu comecei a falar, eita, tipo, né, tá acontecendo, sei lá, tá, não sei. Começou a mulher tava toda interessada, e daí eu comecei a ficar um pouco mais animada de novo, porque eu tinha ficado bem tristinha do que tinha acontecido antes. E daí, beleza, a gente começou a se falar. Ela já faz 6 anos que ela trabalha com au pair, ela já teve 3 au pairs. E ela sempre teve au pair latina, não teve nunca nenhuma au pair brasileira. Ela teve uma au pair tailandesa, uma au pair colombiana e uma au pair peruana. Então, bem diferente, assim, e